Nem só de conhecimento técnico vive um profissional. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que te define? Olá, meu nome é Tatiana Botelho, sou formada em técnica de edificações há quase 30 anos e sou especialista em regularização de obras e imóveis. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tríade que eu trago no nosso método aqui do curso de regularização na prática. Mas Tatiana, o que é tríade? Você não pode ter somente conhecimento técnico e cair no mercado de trabalho. Não é assim que funciona. Você precisa ter a tríade do sucesso, da abundância e da prosperidade. Você precisa juntar na sua tríade mentalidade, conhecimento técnico e posicionamento. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade. Ah, Tatiana, mas mentalidade não tem nada a ver com o assunto. Tem sim. Você precisa se conhecer, saber o caminho que você já percorreu, o que te trouxe até aqui e quais são as atitudes, quais são as ações que vão fazer você ir para o próximo nível. Então vamos lá, desde o início. Mentalidade é tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. A gente cria nossa realidade. Tatiana, eu não acredito nisso. Acreditando ou não, a gente cria nossa realidade. Você já reparou o dia que você fala assim, eu queria tanto comprar o carro X da cor vermelha. O que mais você encontra na rua é o carro X da cor vermelha. As mulheres, eu costumo brincar que quando as mulheres querem engravidar, elas só encontram no caminho mulheres grávidas. Quando o homem quer trocar de carro, ele encontra o carro o tempo todo na rua. Por quê? Porque você está com aquilo no seu subconsciente, você está atraindo aquilo para a sua realidade. E isso faz parte da sua mentalidade, do seu desejo, seja ele consciente ou inconsciente. E profissionalmente, o que você está atraindo para você? Porque a gente conquista, a gente realiza, a gente alcança tudo aquilo que a gente acredita que nós podemos ser. Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente está englobando todos os aspectos da nossa vida, seja profissional, seja pessoal, seja espiritual, seja social. Todos os aspectos são consequência dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Porque o que a gente pensa gera sentimento e o sentimento gera a nossa realidade. Então, quais foram os seus medos? Quais foram as suas crenças que trouxeram você até onde você está neste momento? Quem construiu ou como você construiu a sua vida que você tem hoje? Eu costumo dizer que quando eu tomei a decisão de trabalhar por conta própria, foi uma decisão com muito frio na barriga, porque eu estava desempregada, eu queria voltar para o mercado de trabalho, eu não queria passar o resto da minha vida vendendo sabonetes e vendendo salada de porta em porta. Eu precisava tomar uma decisão. Foi quando eu comecei a divulgar meu trabalho e naquele jeito eu falei, vou divulgar e vamos ver o que vai dar. Mas aquilo sempre foi o meu interior. Por quê? Eu sempre trabalhei em construção pesada, eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde, eu não vi meus filhos crescerem. O meu sonho era tomar um café da manhã na mesa, levar minha filha para a escola, conversar com meu marido de manhã, ter uma vida saudável, ter ali uma qualidade de vida com a minha família. Era o meu sonho. Eu acordava 4 horas da manhã, tomava um banho, engolia o café porque eu tinha que pegar o ônibus 5h20. Porque se eu pegasse o ônibus 5h25, ele já vinha lotado, eu já pegava engarrafamento na Avenida Brasil, quem é do Rio conhece a Avenida Brasil, enfim, era uma loucura. E eu comecei a ver que quando eu estava começando a trabalhar por conta própria, essas coisas aos pouquinhos foram acontecendo.
eu levava meus filhos para a escola, eu tomava café da manhã com meu marido, só que eu não reconhecia que aquilo já fazia parte do meu sonho lá atrás. Eu só enxergava que eu estava desempregada e precisava correr atrás para saber como é que eu ia me sustentar naquele dia. Conforme as coisas foram acontecendo, eu consegui parar e falar, gente, mas isso era o meu sonho, deu certo. Mas infelizmente a gente acha que o sonho só deu certo quando o sonho tem resultado financeiro. Quando eu tenho hoje o meu escritório, estou trabalhando no meu escritório, aí eu falo, poxa, aquela época deu certo porque aquilo era o sonho que eu queria. Só que naquela época que eu estava vivendo aquilo ali, eu só pensava em como que eu ia pagar o pão de cada dia. A gente não tem reconhecimento do que a gente realiza aquilo que está internizado dentro da gente. Então hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu consegui realizar, eu tenho meu escritório que eu sempre quis, eu tenho a vida que eu sempre quis, eu quero algo melhor sim, porque agora eu já começo a enxergar outros patamares, a subir de nível. Mas isso que eu vivo hoje já fez parte do meu sonho no passado. Eu já acreditei que era possível chegar aqui, mesmo sendo técnica em edificações. Mesmo as pessoas falando para mim que eu não poderia ser ninguém ou não fazer nada profissionalmente, porque eu era técnica. Eu tinha que estar subordinado a um engenheiro ou um arquiteto, e não é verdade. Hoje eu tenho uma estrutura, hoje eu trabalho, hoje as pessoas conhecem meu nome, hoje eu tenho listas de clientes, de serviços sendo elaborado no escritório, eu fecho parceria, eu estou criando curso, eu estou tendo aluna, eu estou dividindo, compartilhando informações que eu tenho. Isso fez parte do meu sonho um dia? Jamais! Eu nunca imaginei que o meu pouco conhecimento poderia ajudar tantas pessoas. Só que o meu sonho era ter uma vida profissional independente e gerar o curso, gerar essa mentoria, gerar os e-books e compartilhar com vocês o meu pouco conhecimento. É o sonho de Deus para mim, é o propósito dele para mim, porque a gente sonha e sonha pouco, mas o pouco que a gente sonha, a gente tem que acreditar. Sabe aquela história que você coloca o pé e Deus coloca o piso? É exatamente isso que acontece. Você tem que acreditar que você é possível realizar aquilo ali. Você tem que acreditar que você pode sim, independente da sua condição financeira, independente do seu estado social, independente de onde você trabalha, como é que está seu casamento, como é que está sua saúde, como está sua idade, independente se você mora num castelo, você mora numa casa simples, se você está no interior, se você está na cidade grande, você pode tudo que você escolher, basta escolher e entrar em ação. Porque Deus vai te dar muito mais do que você está sonhando. Porque a gente sonha ali, onde a nossa mão alcança, ou aquilo que a gente conhece. E Deus tem muito mais para a gente do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente sonha até ali, até a montanha. Mas Deus te mostra que atrás da montanha tem um mundo muito maior do que você tem visto. E Ele te proporciona esse mundo. Mas para isso você precisa ter ação, você precisa ter atitude, você precisa quebrar todas as suas crenças. Mas Tatiana, o que são crenças? São crenças que limitam a gente. São frases, são palavras, são visões que a gente teve ou até os 7 anos de idade, ou no decorrer da vida, que as pessoas diminuíram a gente, ou a gente comprou aquela situação como verdadeira. E a gente esbarra naquilo ali e não cresce, não evolui, porque a gente tem medo de quebrar aquela barreira, de ultrapassar aquele ponto. E ali não é o ponto de chegada, ali pode ser o início da sua corrida. Então muitas das vezes você está desanimado, você está caído, você está se sentindo fraco, cansado. Quantas e quantas vezes eu me senti fraca, cansada, desanimada. Gente, a vida não é um morango.
Eu falo que a vida não te dá limões. E eu, particularmente, adoro uma caipirinha. Então, eu faço um limão, a minha caipirinha. Porque é fácil? Não. Eu tô sempre feliz, alegre. A gente tem momentos, a gente é cíclicos. A gente oscila os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas a gente tem que encarar. Essa semana eu ouvi uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é: vá em direção aos seus medos. Porque ali, quando você quebrar aquele medo, você encarar ele, você vai ver que existe um mundo completamente diferente do que você estava acostumado. É ali, naquele ponto onde você vai quebrar o seu medo, que você vai ficar mais forte e vai alcançar voos mais altos. E hoje o mundo ele é muito digital. As pessoas estão o tempo todo no celular, rodando o celular. No Instagram é o mundo de Nárnia, é tudo lindo, maravilhoso, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja, todo mundo passeia, todo mundo tá feliz, tem os melhores casamentos, as melhores profissões. Gente, o Instagram é um palco, ninguém sabe dos bastidores, ninguém sabe dos perrengues que as pessoas passam. Ninguém sabe que muitas das vezes, quando as pessoas chegaram ali, alcançaram a vida que ela tem hoje, grandiosa, uma vida inspiradora, muitas das vezes, quando ela chegou, era mato. Ela capinou tudo sozinha e abriu o caminho para ela chegar onde ela está. A gente não pode comparar a nossa realidade, a nossa vida com de outra pessoa. Muito menos do vizinho, do parente, do ciclano que está na internet. Cada um tem uma história, cada um é único, cada um foi feito aos olhos de Deus e semelhança dele. Nós podemos tudo que nós que desejarmos e vamos alcançar. 24 horas do dia. Eu tenho 24 horas, você tem? O Cristiano Ronaldo tem 24 horas. O Wendel Carvalho tem 24 horas, o Érico Rocha tem 24 horas, a Ana tem 24 horas. Qual é a diferença dessas pessoas entre si? Atitude. Cada uma sabe onde quer chegar, cada uma tem a sua ferramenta e cada um vai abrindo caminho para chegar onde quer. Isso tudo é mentalidade. Não se acomode com a vida que você tem hoje. Queira o melhor, faça para ter o melhor. São flores? Não são flores, mas não é impossível. Você pode juntar o seu conhecimento técnico. Tatiana, mas eu não tenho experiência, não tenho conhecimento técnico. Vem para dentro, vem para cá. Vamos andar junto, vamos construir. Eu te mostro o caminho e você vai melhorar a sua vida financeira, a sua vida profissional. Eu vou estar do seu lado. Ah, mas eu tenho uma idade avançada. Qual o problema? Ah, mas eu não tenho apoio do meu marido. Você acha que eu tive no início? Eu não tive. O meu marido me mandava prospecto achando que eu tinha que arranjar um trabalho de carteira assinada, fazer concurso público. Ele não acreditava que o que eu estava começando a fazer ia dar certo, que eu ia fazer carreira com o que eu gostava. Eu sempre amei ser técnica em edificações e eu queria atuar na carreira. Os meus filhos acreditavam em mim. Ah, mãe, tá bom. Mas eles só tiveram a certeza depois que eu realizei sozinha a festa de 15 anos da minha caçula. Ali eles viram que realmente o que eu estava fazendo estava dando resultado. Muitas das vezes a gente se sente sozinho, porque muitas das vezes a gente acha que as pessoas não nos apoiam. Mas vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Vamos usar nossa mentalidade. O sonho é de quem? Quem tem que entrar em ação? Ninguém tem que aprovar o nosso sonho. Ninguém tem que aprovar, tem que dar motivos pra gente. Eu vou fazer isso porque fulano tá me incentivando. Eu tenho que acreditar em mim em primeiro lugar.
Eu tenho que ter motivos para eu poder sair todo dia da cama e enfrentar esse mundão de Deus. Eu tenho que ter o meu porquê forte para que as consequências se tornem resultados da minha ação. Então, quando eu trago no vídeo de hoje, que foi mais um bate-papo, né, sobre mentalidade, não adianta eu ser técnica de edificações, eu ter anos de experiência, eu ter conhecimento, eu ter cliente, eu ter acesso aos órgãos públicos, saber como elaborar um projeto, se aqui dentro eu acho que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não vou longe, que eu não vou crescer, eu não me mostrar na rede social, eu não vim aqui para mostrar para vocês a minha vulnerabilidade. Já passei perrengue. Eu acredito que você também já tenha passado perrengue. Eu me separei com 3 filhos pequenos, tomei coragem, fui a primeira mulher. Na realidade, eu sou a única mulher da família que se separou. Quando eu me separei, eu me lembro que a minha mãe falou assim para mim: agora você vai descobrir quem são os amigos do casal, quem são os amigos dele e quem são os seus amigos. Isso é verdade. Porque por mais que a gente esteja vivendo em pleno século 21, eu ainda fui discriminada por ser uma mulher separada com 3 filhos. Eu abaixei a cabeça. No início eu me sentia triste, mas quando eu reconheci o meu poder, quando eu comecei a me olhar no espelho e falar, vá e não pare, eu tive outra atitude. Hoje as pessoas conseguem falar comigo, mas antes deixaram de me convidar para festa, porque eu era uma mulher separada. Mulher solteira anda com mulher solteira, mulher casada anda com mulher casada. Eu ouvi isso de um amigo. Tudo isso a gente passa por perrengue. Na época eu trabalhava na construção pesada, que eu separei, às vezes eu tinha que, o horário do almoço, a gente almoçava na rua. Quantas vezes o meu amigo, sou muito grata para ele até hoje, ele falava assim, vamos almoçar à tarde? Eu falei, não, eu tô sem fome. Aí ele olhava para mim e falava assim, você tá sem dinheiro, né? Vamos que eu pago. Gente, todo mundo passa por sufoco. Todo mundo fica sem dinheiro. Todo mundo tem conta que pagou atrasado. Às vezes conta até que cortaram. Faz parte. No mundo digital a gente acha que tudo são flores, que tá tudo lindo e maravilhoso. Mas existe sufocos, existe perrengue. E a gente precisa tomar ações. Acreditar que a gente pode mudar a nossa realidade. Para que nada disso mais aconteça ou chegue a acontecer. Mas você precisa dar o seu próximo passo. Você pode acreditar em você que é possível e tomar as atitudes e as ações que você precisa tomar. Que muitas das vezes a gente sabe qual é a ação que a gente precisa tomar, mas a gente vai empurrando com a barriga, com a barriga, quem sabe um dia, quem sabe uma hora, quem sabe mais tarde. Quais são as suas prioridades? A sua prioridade, quais são o ambiente que você está vivendo? Quais são as influências que você está tendo agora? As suas influências te chamam para crescer, para você ter um crescimento de mentalidade, para você ter um crescimento profissional, para você ter um crescimento no seu casamento? Ou a sua amizade te chama para ir para um barzinho no final de semana só tomar cerveja? Não que não possa fazer, que eu adoro uma cerveja geladinha, uma caipirinha. Mas aquela amizade que só chama você para farra, só para coisas fúteis, isso não é amizade de crescimento, de metodologia de uma vida melhor. Como é que você vai alcançar outros patamares se você convive com pessoas que não pensam e não querem crescer profissionalmente como você? Quais são os seus sonhos que você deixou para trás? Qual foi a idade que você deixou de sonhar?
Quando foi que você só começou a viver ou sobreviver? Em que momento? Em que momento você não consegue ter um olhar de aprendizado, um olhar de curiosidade, um olhar para o novo, para uma vida nova? Em que momento vocês deixaram de sonhar? Eu confesso que eu também deixei de sonhar por um bom tempo da minha vida. Mas eu resgatei os meus sonhos. Eu resgatei o que eu quero de melhor para mim e para minha família. A gente não pode só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, boleto atrasado, e no outro dia a gente acorda cedo de novo, vai para a labuta, boleto, pagamento, vida passando assim, ó, igual a timeline do seu celular, e é a sua vida passando. Em que momento você vai parar a tela da sua vida e vai falar: opa, é isso aqui que eu quero viver, é aqui que eu vou viver? Porque a vida da gente tá igual o Instagram, ó, tá passando. Em que momento você vai parar e vai falar assim: para aí, agora eu vou viver. Para aí que eu mereço. Eu vou destruir todas as minhas crenças, eu vou ir de frente com todos os meus medos e eu vou vencer. Seja lá qual for o seu sonho, seja lá qual for o seu objetivo, seja lá qual for a sua meta, resgate. E é agora que você vai resgatar. Porque você merece, independente da idade. Você tá vivo? Tá respirando? Então você pode qualquer coisa nesse mundo. A mentalidade é uma consequência para as nossas ações de conhecimento técnico e de posicionamento. A tríade precisa estar interligada para você vencer. Ela tem que estar equilibrada, os 3 pratos, para a gente poder crescer. E eu não estou falando que é para dar um salto quântico agora, mas a gente pode começar a equilibrar eles, mesmo que seja bem baixinho. E conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo. Porque você não precisa construir uma casa de um dia para o outro. Mas se todo dia você colocar um tijolo, uma argamassa, colar outro tijolo, fazer o piso, colocar a estrutura da casa, fazer uma boa fundação. Quando você vê, a casa já está de pé. Quando você vê, a construção já está pronta. Então, mude a sua mentalidade. Revisite os seus sonhos. E não tenha medo de alterar os sonhos. Eu sonhei com isso até hoje, mas a partir de agora eu quero outra coisa na minha vida. Ótimo! Quando você sonhou aquele primeiro sonho, você tinha uma mentalidade, você tinha um pensamento. Hoje você é outra pessoa, hoje você tem outro pensamento. Conhecimento vai agregando sempre pra gente. Aquilo que a gente aprende, a gente não pode desaprender. Então, a gente vai mudando. Eu falo que a cada minuto a gente é uma pessoa diferente, porque a gente está adquirindo conhecimento, a gente está vivendo algo e o tempo está passando. Não existe passado e não existe futuro. Existe um momento presente agora. E o que você está fazendo com o seu presente agora que você vai querer ter resultado lá no seu futuro? Eu espero que a minha mensagem consiga transmitir um pouco de autoestima para você reconhecer o poder que você tem. Não deixe ninguém falar que você não pode. Só por diversão, não conte os seus sonhos para ninguém. Deixa que eles vejam
o resultado com seus próprios olhos. E eu te encontro no próximo vídeo.